A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, que nesse terceiro trimestre de 2022 estamos falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás que antecedem o quê? A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós já chegamos na lição de número 9 e particularmente eu amo esse assunto sobre o assunto 9. O que é? O assunto dos desigrejados. Professor Tony, por que você gosta tanto? Porque o canal Bíblia para o Cotidiano, se você pegar dia 2 de abril de 2021, foi quando iniciamos o canal. Quando eu digo iniciamos, eu e o presbítero Alex, em uma live com poucos recursos, a primeira frase que nós dissemos naquela ocasião, há mais de um ano atrás, que o canal Bíblia para o Cotidiano não era para tirar você de sua igreja, e sim agregar conhecimento, porque tanto eu quanto o presbítero Alex, a ideia do canal Bíblia para o Cotidiano é veementemente contra o desigrejado, aqueles que se dizem cristão e não querem viver a koinonia, a união. E hoje vamos falar justamente sobre esse assunto. É um assunto maravilhoso. Então eu convido você a pegar a sua revista da editora CPAD, Sala dos Adultos, pega a sua régua, a sua bússola, a sua vara de medir, pega, porque é aqui que nós vamos nos basear, sendo firme contra os desigrejados. Porque quem é cristão vive em comunhão e não dá para viver em comunhão na solidão. Então, pega as suas canetas, marca textos e vamos para essa aula que é maravilhosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, como eu falei para vocês, lição de número 9, sinal que estamos nos caminhando para o final. A lição está aqui, ó. Deixa eu ver se o zoom permite que você veja, aliás, o foco, melhor dizendo. Lição 9 será aplicada no dia 28 de agosto de 2022. A sutileza do movimento dos desigrejados. Sim. E aqui do meu lado eu tenho um livro que eu vou falar dele daqui a pouco, mas está aqui um livro para você ver que a gente não fica apenas no material da editora CPAD, não que não seja suficiente ou bom, mas a própria revista nos dá essa ideia, esse desejo de buscarmos outras fontes, outros conhecimentos para poder agregar mais nas nossas aulas, tá bom? Nosso texto áureo que, vamos dizer assim, literalmente é o texto áureo para ir contra a ideia de desigrejados. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. Esse é o texto áureo, mas esse não é o único. Vamos falar bastante hoje. Que nos diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Veja só. Paulo está falando, a gente fica estudando, a gente fica querendo implantar o que a gente estudou. Livro de Hebreus, autor desconhecido, diz: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Lá no Novo Testamento, na igreja primitiva, já tinha alguns querendo deixar de congregar. E o escritor aos Hebreus já disse, não é bom, não é normal, não foi assim, e nós vamos provar hoje, nesta lição. Antes, admoesta-nos uns aos outros. Como é que você vai dizer que é desigrejado? Como é que você vai admoestar um ao outro? Como é que você vai ajudar um ao outro se você está só? Como? Tem coisa que não dá para entender. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia da volta de Cristo. Então, quanto mais se aproxima o grande dia, o dia de Cristo, mais nós nos unimos
É isso aí. Verdade prática. Nos diz assim: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. A verdadeira igreja não vive esse movimento de desigrejado. Tá bom? Já dá vontade de sentar o pé na porta e... Eu tenho dito sempre que para fazer essa lição da editora CPAD, eu tenho que trazer meu suco de maracujá, que é para me acalmar. Porque nós temos ouvido e visto cada barbaridade para as pessoas não quererem congregar. Mas vamos para a Bíblia, que a gente ganha muito mais e nós aprendemos muito mais da palavra de Deus. Leitura bíblica em classe, livro de Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 25. Inclusive, o 25 é o nosso texto áureo. Então, vamos ver agora o contexto do livro de Hebreus, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue do Senhor Jesus. Mas peraí, o desigrejado vai dizer aqui que nós não precisamos de santuário, nós não precisamos de templo, nós não precisamos congregar. Mas aí os escritores hebreus começam dizendo: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Que santuário, desigrejado? Que santuário? Se vocês não têm santuário para entrar. Oi? Eis a resposta, professores. Seja enfático. Desigrejado não foi, não é e não será projeto de Deus. 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Através de quem? De Jesus Cristo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, tem casa, tem templo, tem congregação, tem casa de oração, tem subcongregação, tem. É fato, na leitura já está esclarecido. 22. Chegai-vos com verdadeiros corações em inteira certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com águas limpas. Lembra quando Jesus falou para os seus discípulos, estavam lavando os pés, e Pedro diz assim: o meu tu não vai lavar, se eu não posso lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Pedro diz o quê? Então me dá um banho por completo. Jesus diz: não é necessário, Pedro, já estás lavado pela palavra. Agora, como você vai exercer o lavar da palavra um ao outro se você está só desigrejado? Vem para Jesus, vem aqui para Adeinamar, Adebrais, aqui a Avenida Silva Cunha Bueno 855, culto dia de segunda, dia de quarta, dia de quinta, dia de sábado, dia de domingo. Vem congregar, vem fazer parte do corpo de Cristo, vem. 23. Retenhamos firme a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Entendeu porque você não pode ser desigrejado? Como que você vai se estimular um ao outro, ajudar um ao outro em amor, se você como diz o filme, rapaz, como o nome daquele ator bem antigo, gente? Rapaz, fugiu o nome dele, Lobo Solitário. Não é não, filho. Nós somos pombo, nós vivemos em comunidade. Nós não vivemos isolados, nós somos todo mundo junto, tá bom? 25, que é o nosso textuário, nos diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Essa é a nossa leitura bíblica em classe.
Essa lição está dividida em 3 pontos, como algumas lições eram divididas em 4. Essa está dividida em 3. Primeiro ponto, nós vamos apresentar, se você não conhece os argumentos, professores, já que estamos falando para professores da escola dominical da CPAD, estamos falando para alunos da CPAD, ou até alunos da Betel, que acompanham aqui o canal Bíblia para o Cotidiano, tanto Betel Adultos, quanto Betel Sala do Conecta Jovem, você precisa primeiro entender o que eles defendem. Então, assim, eu não vou, vamos dizer assim, falar contra neste primeiro ponto. Eu vou apresentar todos os argumentos dele, para depois, no ponto 2, aí sim eu vindo contra a opinião deles. Mas eu vou ler o ponto 1, fique bem claro. O ponto 1 vai aqui relatar o que eles acreditam. Então, precisamos apontar, precisamos mostrar para que você saiba em que o desigrejados acredita, se firma para ser desigrejado. Tá bom? Então, ouça com atenção. Vamos primeiro para a nossa introdução, depois a gente vai para o ponto de número 1 sobre os desigrejados. Nos diz assim, introdução primeiro. Nas últimas décadas, os desigrejados, ou também conhecido como os sem igreja, anota aí, desigrejados ou os sem igreja. Os sem igreja, irmãos, o IBGE, o censo, está sendo realizado esse ano. Você já passou pelo censo? Já deu os seus dados, né? Eu e minha casa já passamos pelo censo. Antigamente era dito assim, eu sou católico não praticante. O que era católico não praticante? As pessoas tinham uma fé em Jesus Cristo, tinham fé em Maria, Pedro, João, mas eles não iam à igreja católica, né? Eles acreditavam, se benziam quando passavam pela porta da igreja, mas não iam regularmente à missa, não frequentavam o catecismo, primeira comunhão. Então eles eram ditos como católicos não praticantes. Essa dito católico não praticante, até a Igreja Católica, eles rechaçaram isso aí. Tá errado. Ou você é católico ou você não é. Esse católico que só vem para a missa de 7º dia, que vem para a missa do galo, que uma vez por ano, vem para a missa, enfim, esses católicos eles não foram muito aceitos. Começaram a trazer os padres, o arcebispo, começaram a trazer esse povo para que sejam mais fiéis à Igreja Católica. Esse não praticante, entre aspas, só mais mancha o nome da Igreja Católica, os católicos fiéis. Eu não estou aqui defendendo a prática católica, estou defendendo o princípio de congregar fielmente em uma denominação, seja ela a Igreja Católica, seja ela uma igreja protestante, seja ela um centro de Umbanda, seja ela um mosteiro, seja ela onde é os monges que fugiu à morte. Eles querem que você seja fiel àquilo ali. Você não pode ser. Eles não aceitam muito os simpatizantes. Eles querem que você seja fiel. Como diz a minha Rose, a igreja não precisa de amigos do evangelho. Precisa pessoas entregues ao evangelho, tá bom? Fica esse aí bem claro. Então, hoje se tornou mais fácil. Eu sou cristão, ou eu sou protestante, ou eu sou evangélico não praticante. Cadê o suquinho de maracujá? Ô Jesus, vamos lá. Crescem em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Paradoxalmente, este grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. É o que nós vamos ver, tá? Eu não quero combater agora não. A gente vai deixar ver os argumentos deles. Isso aqui que a gente vai dizer. Ele diz que esse é o padrão. O modelo da igreja primitiva é esse. É não ter ninguém acima de ninguém. Não tem um lugar para congregar e nem precisa estar junto para ser igreja. É isso que eles acreditam. Mas não é isso que nós acreditamos. Tá bom? Mas não vamos retrucar agora.
Vamos ler, vamos ver a nossa introdução completa. Nesse aspecto, acredita produzir os cristãos primitivos. Está dizendo que está produzindo igualmente aos cristãos primitivos. Será verdade? Vamos descobrir. As outras igrejas, por possuírem estrutura organizacional, são consideradas como apostata ou desvios do modelo original mostrado no Novo Testamento. Então, eles estão dizendo que quem congrega em igreja, quem tem uma igreja instituição, aliás, arquitetônica, prédio, garagem, templo, eles estão dizendo que essas igrejas são apostata. Esses irmãos, eles apostataram da fé. O que é isso? Negou a fé, voltou atrás, deixaram os princípios originais. É o que eles dizem. É nisso que eles acreditam, que a igreja de Cristo não é uma igreja física, não tem algo físico. Por isso que eu estou com esse livrinho aqui, que eu vou apresentar ele daqui a pouquinho para você. Nesta lição, procuremos estudar a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto o seu aspecto social como também espiritual. Dessa forma, a nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, suas crenças e práticas. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária que, ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Você vai ouvir muito essas duas palavras. A igreja, ela não é somente um organismo, mas também é uma organização. Organismo e organização. Assim mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. Cada membro, tá bom? Agora vamos para o ponto que eles dizem, que eles defendem. Então, eu peço um pouquinho de paciência, que você ouçam com atenção, para vocês aprenderem, para depois você defender, ter o que nós chamamos na teologia de apologética, defesa da nossa fé. Vamos escutar. Tanto que você for ver aqui, professores, se você que está em revista, tem poucos versículos aqui para ir contra a ideia deles, porque primeiro a revista quer apresentar a ideia do desigrejado, tá bom? Você só tem uma referência aqui, duas. Olha, no ponto 1 a gente só tem só tem duas referências bíblicas. Olha só tem duas. Isso não é normal na revista da CPAD. A CPAD usa muito versículo. Contrapartida aqui, no ponto 2, você tem, quantos versículos nós temos aqui, Então, vamos escutar, vamos ouvir o que o pastor José Gonçalves apurou sobre esses desigrejados, o que nós sabemos e o que nós precisamos mostrar para nossas igrejas, para os nossos jovens, para nossas salas da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Tá bom? Visão e prática do movimento dos desigrejados. Um ensino anti-institucional. Anti-institucional. Contra a instituição. Eles são contra. É o argumento principal dele. Veja só, os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que a igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rendas da igreja e a converteu numa organização. Tá, não vou rebater agora. Eu só estou dizendo que eles dizem que essa história de igreja como instituição, ela teve a ideia, ela teve o princípio só através do imperador, tá aqui,
começou com Constantino, um imperador romano. Foi aí que começou a existir a igreja e instituição. Antes não existia, na visão dos desigrejados. Tá bom? Foi só a partir daí que se criou a instituição igreja, na visão do desigrejado. Mais uma vez falando, assim a igreja passou a ter um clero, um código de doutrina e um credo que passou a regulamentá-la. Para eles, nada de regra, sermão e muito menos organização institucional. Então, para ele, as regras do batismo, a regra de você cear, a regra de você louvar no templo, para esse desigrejado só começou com Constantino. Eu sei, você sabe que isso não é verdade, mas eu estou falando que o que eles argumentam. Então, começou primeiro olhando para dentro da Igreja Católica, que o papado, os arcebispos, as escolas para os catecismos, primeira comunhão, crisma, a ceia, que é o vinho, a hóstia, isso aqui só se deu, essa instituição igreja só se deu a partir de Constantino, tá bom? Mas, mesmo Constantino indo por parte da Igreja Católica, isso não é uma verdade, mas não quero ainda ir contra esse ensinamento, quero apresentar para você. Eu marquei e já esqueci. Aqui, lembrei. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica como templo são inovações deste cristianismo apostata. Eles insistem que esse cristianismo com estrutura arquitetônica é apostata. Lembrando mais uma vez, apostasia é negar a fé. O que tem a ver um templo com negar a fé? Porque se a minha fé é em Cristo, o que impede de eu estar dentro de um templo? Não achei conexão, mas vamos continuar. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou um café na esquina dos dois desigrejados se encontrarem. Então, se encontra dois... Deixa eu ver se eu entendi. Se encontra o desigrejado A e o desigrejado B. E eles vão tomar ali um café e ali virou um culto. É o que eles pensam. Parou na lanchonete do pastel. Então, ali eles estão congregando porque os dois não têm igreja, então vai comer um pastel e virou uma congregação. Se for olhar pelo que diz a Bíblia, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei, até tem, mas fala reunido onde? E depois cada um para um lado, é complicado para mim, irmãos, entender isso aqui. Mas é isso que eles creem, tá bom? Mas vamos lá. É que eu tô na mente, a língua tá coçando. Oh, meu Deus do céu. Pastor Eli, o senhor tá aí, Pastor Eli? Me ajude aí, me ajude. Deixa eu marcar aqui. Porque aí, irmãos, aqui não importa agora se é católico ou se é evangélico. Eu não sei se eu digo agora, se eu digo depois. Eu vou dizer logo, porque se você não gostar, aí você já pula de vídeo, você não perde seu tempo. Um candidato à presidência diz que não precisa de padres, nem de pastores, nem de igreja. Então, ele é um desigrejado. Então, se na campanha dele está dizendo que não precisa de padre, e se na campanha dele está dizendo que não precisa de pastores, e não precisa de igreja, porque ele diz que pode encontrar Deus dentro do quarto dele. É bem verdade, ele até conhece uma parte do versículo, da passagem, né? Mateus 6,6, entra no teu quarto, ora o teu pai em secreto, que o teu pai que te vê em secreto te honrará. Pois é, ele sabe essa parte, mas não sabe que tem que se livrar
da cachaça, da mentira, do roubo? Então eu quero te fazer uma pergunta, crente. Se esse cidadão se torna o governante principal desta nação, você acha que vai acontecer o quê com os padres e os pastores e com as igrejas? Se ele já está dizendo, não precisa de igreja, de padre e nem de pastor, você acha que vai acontecer o quê? Fica à vontade. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais. Aqui sim a gente vai entender livro de Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 14. Não havia o templo em si, templo formoso, bonitão ali, por causa da perseguição. Mas esse livro está aqui, vai ser no ponto 2 que a gente vai falar. Então, não é uma verdade que a igreja primitiva não congregava, não tinha uma organização. Mas vamos ler um pouco mais na frente. Estavam debaixo da perseguição e não tinha morada certa, além do fato de serem extremamente carentes. Naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. Várias igrejas eram aonde? Em casas. Não existia o templo. Abre-se um parênteses, existia o templo, só que eles estavam impedidos de ir ao templo. Então, se fazia nas casas. Então, existia uma organização, não era bagunçado, tá bom? Tinha, mas eles dizem que não tem. Mas quando Paulo escreve aí a Filemon, só vou citar isso aqui, neste ponto. Quando Paulo escreve para Filemon, ele diz, a igreja que está em tua casa. Nós assembleanos, nós não somos da era do G12, da célula, a gente não adotou, mas a gente adotou um princípio cristão da igreja primitiva, que era o quê? Culto nos lares. As igrejas, as grandes igrejas, a sua grande maioria, tanto Belém, tanto do Campo do Madureira, do Campo do Belém, ou Missão, dependendo de você está vindo, está me ouvindo, elas nasceram em casas. Então, as igrejas nasceram em casas. E de lá houve o organismo, né, como nós falamos aqui, o organismo passa a se tornar uma organização, porque a Bíblia ela é organizada. Então, a vida do crente tem que estar organizada. Tá bom? Vamos continuar? Aqui em cima, ó. Contudo, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templo ou casa de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar o Senhor, o que há de mal nisso? Sabe por que é? Eu, uma vez passando aqui, indo para a igreja, eu e a minha Rose, e eu disse bem assim, olha lá, mulher, por que aquele pessoal não quer Jesus como Senhor deles? Quer Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Porque eles querem estar na mesa do bar, eles querem estar na tabacaria. E se eles tiverem Jesus como Senhor dele, não é ali que Jesus quer estar. Que eles vão estar. Jesus quer que eles vão estar aonde Jesus está, em adoração. Mas como eu não quero Jesus como meu Senhor, aí eu faço o que eu quero. Os desigrejados, eu faço o que eu quero, não devo satisfação a ninguém. Então, os desigrejados são aqueles que não querem prestar conta a ninguém. Sendo que a Bíblia diz que somos um só corpo. Como é que eu sou um corpo com alguém que está amputado de mim? Como é que eu posso ser, a minha mão pode ser parte do meu corpo se ela estiver amputada, fora de mim? Ela só vai ser parte do meu corpo se ela estiver ligada.
Ponto de número 2, o ensino anticlerical. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro lado, são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Acabei de dar uma deixa, né? Porque não dá para a gente segurar. Isso significa que sem igreja são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos e pastores. Aí tem um problema, porque lá no livro de Efésios, a Bíblia diz que foi Jesus que deixou. Deixa eu deixar aqui do lado. Vamos para o nosso primeiro versículo do dia. Eu não queria nessa parte falar muito não, irmão, só queria ler, mas não dá, né? Versículo 11 de Efésios capítulo 4. E ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelista, outros para pastores, outros para doutores, mas para que ele fez isso? Para que Jesus deu isso? Essas pessoas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, para que Jesus deixou? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Peraí, mas se ele está fora, então ele não está congregando. Então, se ele não está congregando, não é para aperfeiçoamento dele, é para nosso aperfeiçoamento. Para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Mas peraí, se ele não faz parte de um corpo, então não é para ele, é para nós. É isso mesmo? Meio estranho, né? Os desigrejados quer pregar Bíblia sem ler o que está escrito em Efésios capítulo 4, ainda não acabou. Até que todos cheguemos à unidade. Opa! Unidade não é estar junto? Não é estar misturado? União e unidade, né? Uma só, unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O 14 para encerrarmos, para que não sejamos mais meninos, o que? Inconstante, levados em rodas por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Faz isso não, desigrejado. Vem para Jesus, vem. Eu já te falei, vem aqui para Adeinamar, vem. Adeinamar Adebrais. Vem aqui, vem. Avenida Antônio Silva Cunha Bueno, 855. Pastor Nilson Franco, pastor Eli Marciano e o grupo de obreiros vai te receber grandemente. Coral Filadélfia, Cordeirinho de Cristo, Anjos de Deus, Rosa de Saron, o grupo de varões quer te receber. Escola Dominical, 8h30 da manhã, a igreja está aberta para te receber. Vem, desigrejado, vem congregar, vem, porque é Bíblia. Vem para Jesus. Continuando, acredita que a igreja primitiva não havia organização nenhuma e muito menos qualquer estrutura clerical. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo da liderança alguma, da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja, não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre ele. Acredita que, agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. É mentira. Tá bom, galera? Enganaram vocês. Pega aqui, ó, Hebreus, cadê minha canetinha marca-texto da Faber-Castell, que eu não sou patrocinado e tô querendo demais que a Faber-Castell me patrocine e fique mandando canetinha marca-texto, que a minha tá até quebrada. Tá aqui, ó, vou repetir para você vir congregar aqui comigo, tá bom? Para que não sejamos mais meninos insensatos, levando-nos em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia
enganam fraudulentamente para que vocês não venham fazer parte do mesmo corpo. Sinopse do ponto 1. O movimento do desigrejado é anti-institucional e anticlerical, ou seja, rejeita qualquer grau de organização e liderança. Lembrando, vou repetir, Efésios 4:11, ele mesmo deu um para apóstolo, outro para profeta, outros para evangelista, outro para pastor e outros para doutor, chamados 5 ministérios. Agora vamos para o nosso ponto de número 2, a natureza da igreja neotestamentária. Agora eu vou pegar esse livrinho pequenininho aqui, fininho. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Não vai dar para ler. O Tabernáculo, um retrato detalhado de Jesus Cristo. Esse livro aqui foi presente do evangelista e professor Tom, que me deu de presente. Tá até o nome dele ali, ó. Tom. Foi ele que me deu de presente. Este livro trata do tabernáculo, mostrando Jesus do começo ao fim. Professor Tony, por que você mostrou esse livro aqui? O que tem a ver com desigrejados? Meus amados irmãos, vamos entrar no nosso ponto 2. Deixa eu parar e olhar para você aqui. Quem instituiu templos, como disse o desigrejado, não foi Constantino. Templo, antes de ser chamado de templo, era chamado de tabernáculo. E quem constituiu o tabernáculo não foi o homem, não foi ideia do homem. Foi Deus que construiu ou que deu ordem para ser construído o tabernáculo. Você sabia que a primeira menção do Espírito Santo vindo sobre a vida de alguém está justamente na construção do tabernáculo, que Deus capacita Bezaliel para que ele venha ter a colocar em prática a visão que Deus deu para Moisés na construção do templo. Então vem muito antes do Novo Testamento, muito antes da inauguração da igreja em Pentecostes, no Atos capítulo número 2. Deus foi quem constituiu o tabernáculo. E lá no tabernáculo já tinha a organização. Ele separa os levitas e dos levitas separa os sacerdotes, dos sacerdotes separa o sumo sacerdote. Podemos contextualizar completamente os levitas, o grupo do diaconato, aquele que toma conta, que organiza, que limpa, que deixa tudo pronto. Os sacerdotes, evangelistas, presbíteros, contextualizando, veja bem. E o sumo sacerdote, quem? O pastor. Então já temos uma prefiguração de como seria a igreja de Cristo, aonde na instituição do tabernáculo. E quem instituiu o tabernáculo? O teu Deus, o meu Deus. Adquira esse livro, desigrejado. Leia aqui que você vai dizer, meu Deus, eu fui enganado. Foi, mas hoje Deus te liberta em nome de Jesus. Tá ok? Vamos lá. 2.1. Um organismo, nós somos organismo. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Aí mesmo no livro de Efésios. Só deixa eu marcar aqui, porque senão eu me perco. Aí mesmo no livro de Efésios, que você não fechou ainda porque você é crente. Eu sei disso. Se o teu professor diz, fecha a Bíblia, não fecha, falar para ele, vá se converter, que a gente tem que aprender com a Bíblia aberta. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas a constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo e plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Tem uma organização, aliás, tem um organismo vivo. E quem é esse organismo vivo? Jesus Cristo, o meu e o teu Senhor.
Continuando. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo que pertencem a diferentes povos, tribos, línguas. Não há acepção de pessoas. Como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe a partir de estatuto, templo ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas. Contudo, possui essa estrutura física hoje não constitui um pecado ou desvio do evangelho como quer nos fazer acreditar os desigrejados. Não, porque como eu falei, Paulo fala para a igreja na casa de Filemon, a igreja que está em tua casa. Pedro é preso e diz que a igreja estava orando e aí Pedro é solto. No dia de Pentecoste, Atos capítulo número 2, estavam reunidos no mesmo lugar, fazendo o quê? Como diz aqui, tomando café na esquina. Tudo desigrejado. Não, estavam reunidos em oração, louvor a Deus. Paulo, mais uma vez, escreve dizendo: prepara uma ajuda missionária para a igreja que está em Jerusalém. Ué! O primeiro concílio, vamos falar aqui, teve um primeiro concílio organizacional para dizer como seriam as doutrinas, porque cada um queria fazer de um jeito, como queria, do jeito que queria. Tiveram que fazer o primeiro concílio, livro de Atos, se não me engano, Atos 16. Se não me engano. Depois eu vou confirmar com você aqui qual foi o primeiro concílio. Está anotado aqui. Daqui a pouco eu leio com você. Para quê? A igreja se reuniu para dizer assim, não, ninguém aqui não pode ser cada um fazendo uma coisa. Tem que manter uma organização. Tá bom? Continuando, a repulsa do sem igreja pelas estruturas arquitetônicas ou por qualquer forma institucional se dá mais por razão de insubmissão do que pelo zelo do evangelho. Eu gostei disso aqui. Isso aqui vai para a aba comunidade. Cadê? Aqui, por qualquer forma institucional se dá por razão de insubmissão do que pelo zelo do evangelho. Não é pelo zelo do evangelho que eles estão fazendo isso, é porque eles são insubmissos. No ponto 2 do ponto 2, uma organização. Falamos do organismo, Cristo, nós, organismos vivos. Agora, organização. Escuta só. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente não existe organismo sem organização. Anota mais uma vez que você vai ouvir bastante. Organismo sem organização. Função sem forma e a igreja sem um mínimo de institucionalização, assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado. Nós, já imaginou que, como Paulo fala, já imaginou se a orelha diz que não quer ser orelha, quer ser olho, e aí a orelha ia ter que botar um olho dentro da orelha, e se a boca não quisesse ser boca, quisesse ser a orelha, a boca. Há um organismo e há uma organização, gente. Anda junto, anda junto. Vamos lá, corpo do ser humano, né? Que é um organismo vivo, contudo organizado. A igreja também possui organização. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Nós lemos aonde? Efésios, capítulo número 4, 11. Agora nós temos aqui, agora abre aí o livro de Atos. Vamos lá. Vamos
refutar essa mentira. Livro de Atos, capítulo de número 6. Vamos ver se tinha essa organização ou não tinha essa organização. Livro de Atos, capítulo 6, do 1 ao 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Bíblia para o cotidiano. Lembra aí, se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou. Você pode ser um apoiador do canal Bíblia para o Cotidiano. Olha a pausa. Seja um apoiador do canal Bíblia para o Cotidiano. Como, professor? Se inscrevendo, comentando, curtindo, compartilhando, orando e contribuindo financeiramente pelo Pix do canal Bíblia para o Cotidiano. E qual é o Pix, professor Tony? Tony com Y, R pinho@gmail.com. De quanto eu posso fazer o Pix, professor? Do quanto Deus tocar em seu coração. Eu não quero contribuir, não tem problema. Eu já sou abençoado de ter você ouvindo a minha lição. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Continuando aqui, versículo de número 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos a mesa. Opa! Então tinha uma organização, quem pregava eram os 12. Então os 12 diz que não era razoável que eles deixassem de pregar para servir as mesas. Então existia uma organização. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituiremos sobre este importante negócio. Versículo 4. Mas nós, perseveremos na oração e no ministério da palavra. Organização. Nós oramos e ministramos, e eles servem. Agora vamos lá para Atos de número 14. Mais uma separação. Atos 14, versículo de número 23. E havendo-lhe por comum consentimento eleitos anciãos em cada igreja. Peraí, desigrejado. No livro de Atos está dizendo que levantou ancião em cada igreja, mas você está dizendo que não existia igreja? Que igreja? Atos capítulo 14, 23. E havendo-lhe por comum constituído eleito anciãos em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Levantou um ancião para tomar conta da igreja. E você sabia que no esse ancião seriam os presbíteros? Tá bom, acabou o argumento, né? Mas vamos continuar, senão a lição vai ficar enorme. E não é a nossa intenção. É simplesmente defender e trazer você aqui para a verdade. Você, professor, ensinar essa verdade na sua escola. Continuando, essa mesma igreja possuía o seu código doutrinário e disciplinar. Ninguém vive isoladamente, da maneira que queira. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva. Errei por um capítulo. Eu falei Atos capítulo 16. É Atos capítulo de número 15. O primeiro concílio na Bíblia. O primeiro momento que se reúne toda a igreja, todo o grupo de obreiros, os presbíteros, se reúne todo mundo ali para dizer: não, temos que organizar. A igreja ela é organismo vivo e organização. Atos capítulo 15, o primeiro concílio, em que o colegiado apostólico, juntamente com os presbíteros, tomou medida para regular e disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Portanto, requer uma igreja sem liderança, sem regras
e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Essa vai para minhas redes sociais. Aqui, ó. Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regra e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Então, cai por terra o argumento que a igreja instituição começou com Constantino, pois em Atos, capítulo de número 16, 15, está na mente 16, Atos 15, teve o primeiro concílio, tá bom? Sinopse do nosso ponto número 2, a igreja do Novo Testamento é um organismo vivo, bem como uma organização. Eu vou marcar isso aqui também que eu achei bonito. Espera aí. A igreja do Novo Testamento é um organismo vivo e uma organização. Glória a Deus. Ponto de número 3. Olha bem para mim. Se inscreveu, comentou, curtiu, compartilhou, orou. Depois que você fizer tudo isso, aí você pode contribuir com o canal, tá bom? 3. A importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. Somos família e família tem que estar junto. Nós somos, como diz pastor Cláudio Duarte, nós é aglutinado. Todo mundo junto, grudadinho um no outro. A igreja é a família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Oh, glória! Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras às quais deve se submeter. Cristo tem a sua diretriz. Então, por isso que eu disse, não é o que eu acho, é o que cabe dentro dessa régua. Daqui para aqui, daqui para aqui. É a regra de Cristo. Então, ele manda e eu só obedeço. Vamos continuar? Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como o Senhor da igreja. E nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo que o grupo proporciona. Nós somos da mesma igreja, do mesmo corpo. E quando parte a ceia, o pão, aí, eita Deus maravilhoso! Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Eita, meu Deus, pastor José, cadê? Aqui, ó. Não, mexe aqui, não podemos ser igreja antes de ser família. E eu falava isso na escola dominical porque sobre a oração que Jesus ensina. Como é que chama essa oração? A oração do Pai Nosso. Então, se ele é seu pai, é o meu, nós é o quê? Irmão. Então, se é irmão, nós é família. Aleluia! Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Somos irmãos. Nós nos perdoamos. Houve não vou falar nome não, fica tranquilo. Houve um caso na nossa igreja, irmãos, que uma pessoa ofendeu o nosso pastor e o nosso pastor ficou ofendido e nasceu, irmão. Meu pastor é crente, irmão. Não sei se ele vai ver isso aqui, se não vai ver. Meu pastor é crente. Nasceu, ele disse, fulano, vem aqui. Ele com o cálice na mão. Tome o cálice. Eu tenho comunhão com você. Eita, irmão. E o céu desceu, irmão. Ficou baixinho. Pastor Nilson Franco, eu disse para ele,
Eu amo congregar do Senhor, porque quanto mais eu congrego, mais eu descubro que crente você é. Pastor Nilson chamou e fez questão de trocar o cálice com a pessoa que havia lhe ofendido, mas foi ofensa pesada. Mas ele disse: eu tenho comunhão contigo, mesmo sendo irmão e tendo um momento de desavença, mas a Bíblia diz para deixar minha oferta no altar e lá me reconciliar com aquele que ficou ofendido, que me ofendeu, né? Não foi nem eu que ofendi ele, foi ele que me ofendeu, eu vou lá e me reconcilio. Ô irmão, isso aqui é a igreja. É, irmão, reconhecer que nós precisamos de um do outro. E não importa quem errou, importa que se tiver alguém brigado, todo mundo perde. Por isso que meu pastor Nilson fez a reconciliação e o céu desceu naquela ceia. Eita glória! Um abraço, pastor Nilson. 3.2. A igreja como testemunha da salvação. Olha aí, testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chama a igreja de família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo apresenta com que fim essa família foi criada. Para que fim que ela foi criada? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos participantes e potestade dos céus. Espera aí, vamos ver aqui Efésios. Vamos ver aqui, espera aí. Vamos ler Gálatas, Efésios. Vamos ver aqui esse versículo em Efésios, capítulo 3, verso número 10. Aonde? Caneta marca texto. Ô, Fábio Castel, me ajuda aí. Será que alguém aí conhece o pessoal da Fábio Castel para pedir para eles me patrocinar, gente? Mais uma vez, livro de Efésios falando de igreja, gente. Mais uma vez, desigrejados, vem para Jesus, vem. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Para que agora, pela igreja, tá bom? É pela igreja que se conhece. E aí as potestades do céu, deixa eu ver aqui, e principados, entenda que você faz parte do reino, e fazer parte do reino é estar juntinho, é estar junto, tá bom? Vamos agora, foi aonde? 10, né? Efésios 10. Então vou ler aqui, ó. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, epístola, tá bom? 2:9. A razão de a igreja existir, além do fato de promover adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Um templo é o nosso quartel-general, onde recebemos as instruções, onde recebemos as nossas missões, e missão dada é missão cumprida. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, para que ele deixe de ser criatura, se torne filho, se torne irmão, e aí se torne uma família em Cristo. Vamos lá? Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de 4 paredes. Aqui sim é uma verdade absoluta. Não a igreja que seja bíblica e exista somente dentro de 4 paredes. Uma igreja que existe somente dentro de 4 paredes, ela não é uma igreja bíblica. Esse foi o ponto de número 3. Escuta a sinopse do ponto 3. A igreja é a família de Deus, testemunha da salvação em Cristo. Somos nós. Ô glória! Conclusão. Olha a nossa conclusão chegando. Estamos chegando ao fim, quase 1 hora de aula, e você aprendeu os argumentos dos igrejados e a nossa defesa contra essa ideia, tá bom? Conclusão diz: nesta lição vimos como
os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Olha só, acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuíram para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com a estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou para proclamar o reino de Deus, proclamar a sua glória, para que nós possamos viver em família. Então, desigrejados, volta para o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo quer você junto. Não existe igreja fora da igreja. Essa é a frase. Não existe igreja fora da igreja. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição.